Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Brasil vai testar jogadores contra Camarões nessa última rodada da fase de grupos. Veja quem deve jogar. Eu vou dar minha opinião também de quem o Tite deveria escalar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, se tem um jogo para testar, é justamente esse contra Camarões. O Brasil já está classificado, já está nas oitavas. Tem três jogadores que já estão fora, confirmados por lesão: Danilo e Neymar, que a gente já sabia que não jogariam a fase de grupos e talvez comecem a reforçar o Brasil a partir das oitavas, mas a gente ainda não sabe qual a real situação deles. E o Alexandro, que sofreu uma lesão muscular no quadril após o jogo contra a Suíça e já está decretado que ele está fora. O Alex Telles, inclusive, entrou no segundo tempo do jogo contra a Suíça, substituindo o Alexandro e agora será o titular. E aí vem a informação de que a Comissão Técnica do Brasil já informou os jogadores de que a equipe a ser utilizada será uma equipe reserva. Eu imaginei até, achei difícil o Tite fazer tantas trocas, né, e que ele manteria uma base e tudo mais, mas ele também pode optar por preservar alguns jogadores, porque esses dois primeiros jogos foram jogos de muito desgaste, de muita intensidade, como tem sido essa Copa do Mundo, muito física, né? E com isso, se tem um jogo para preservar, é justamente esse. Para depois, força total nos últimos 4 jogos desse Mundial, a gente espera que sejam 4 jogos, né? Até o hexacampeonato. Então, a ideia de preservar é interessante, até porque vários jogadores estão sendo acometidos por gripes, febres e tudo mais. O próprio Neymar sentiu febre no seu tratamento, não foi ao jogo por conta disso, não atrapalhou o tratamento, mas outros jogadores sentiram mal-estar, como o próprio Antony, e mesmo assim ele conseguiu jogar contra a Suíça. Então, situações contornáveis, mas acho que a comissão técnica está pensando nisso também. A informação que chega pela provável escalação do Tite é de que o Ederson, inclusive, vai receber uma oportunidade, goleiro reserva do Alisson, o Alisson que não fez uma defesa nessa Copa ainda. O Brasil é a única seleção que não teve uma finalização no próprio gol, é impressionante. Isso é muito mérito do sistema defensivo brasileiro e dessa vez o Tite vai dar uma mexida. Preservando a sua dupla titular, Marquinhos e Thiago Silva, e com os dois laterais que estão machucados, o Danilo e o Alexandro. Com isso, vejam só, Daniel Alves recebe a chance para jogar pelo lado direito, Alex Telles pelo lado esquerdo e a dupla de zaga Éder Militão, nesse caso jogando como zagueiro e não lateral, com Bremer, para tendo uma oportunidade também. Essa é a provável escalação que foi descoberta pelos repórteres, né, numa provável escalação que o Tite coloca em campo contra Camarões na sexta-feira. Meio de campo com Fabinho, Bruno Guimarães e a partir dali 4 homens de frente, que teria o Antony pela direita, o Martinelli pela esquerda, o Rodrigo mais centralizado com o Gabriel Jesus. Claro que tem outras possibilidades, como por exemplo, 2 jogadores que ainda não foram utilizados nessas trocas ofensivas, no setor ofensivo, justamente os atletas do Flamengo, que jogam no Brasil, Pedro e Everton Ribeiro. Eu acho que é muito jogo para eles. Mas eu também entendo se o Tite for fazer alguns testes e deixá-los para a segunda etapa. Vamos lembrar, o time que começa um jogo, ele é totalmente modificado no começo do segundo tempo. Então, eu sei que muita gente está torcendo o nariz, especialmente por conta do Gabriel Jesus. Eu também acho que o Pedro tem que ser o titular para ganhar minutos, e não apenas 20, 30 ou 15 minutos de um jogo. Eu acho que o Pedro deveria começar como titular, já que ele vai fazer testes e o Gabriel Jesus entrou nos 2 primeiros jogos. Dá uma chance para o Pedro começar como titular, dá mais minutagem para ele, para ver se ele mostra alguma coisa, mais do que o Gabriel Jesus até agora. Mas essa foi a informação descoberta pela reportagem que está lá no Catar e que acompanha o dia a dia da seleção. Então vamos aguardar para ver se é isso. Pelo menos eu imagino que o Pedro vai entrar no jogo. Se o Jesus vai começar, que o Pedro entre no jogo. Acho que isso vai acabar acontecendo. O mesmo vale para o Everton Ribeiro. Eu acho que o Rodrigo tem cavado uma vaga na seleção no lugar do Neymar, fazendo aquela função mais avançada, próxima do Vinícius Júnior pela esquerda, do próprio centroavante, puxando, carregando essa bola. O Rodrigo tem essa qualidade. O Rodrigo é mais Neymar do que o próprio Lucas Paquetá, que foi uma ideia inicial do Tite, colocando o Fred no meio campo e avançando o Paquetá. Então eu acho que alguns jogadores vão se escalando automaticamente. É o caso do Rodrigo,
que é o caso do Bruno Guimarães, que daqui a pouco está merecendo uma vaga ali de segundo homem, se ele quiser manter o Paquetá, ou daqui a pouco até, se o Paquetá perder a vaga para o Rodrigo, eu não acharia nenhum absurdo. Acho que o Paquetá é um baita jogador, mas tô vendo que alguns estão pedindo passagem, como o caso do Rodrigo, como o caso do Bruno Guimarães. Na direita o Rafinha visivelmente está sentindo a pressão e daqui a pouco ele entrando no segundo tempo contra Camarões, pode ser que ele renda mais do que começando o jogo. Então você dá uma titularidade para o Antony e depois você coloca o Rafinha. Nós temos muitas opções, muitas opções. Então eu dei o time que o Tite deve escalar na sexta-feira contra Camarões e eu estou dizendo o que eu faria. Eu também abriria o meio de campo com o Fabinho dentro desse escopo reserva. Eu também colocaria. Eu também testaria o Daniel Alves, tá? Também colocaria, porque acho que o Militão foi muito bem contra a Suíça. Teve uma recuperação de um contra-ataque que a velocidade dele fez muita diferença, que talvez o Daniel não tivesse. O Militão fechando como um terceiro zagueiro praticamente libera não só o Marquinhos e o Thiago Silva, mas o Casemiro também que pisa na área e assim ele fez o gol. Até por você ter o Alex Telles pelo lado esquerdo, faz mais sentido você ter o Militão. Tá tudo certo. Mas o Daniel tem experiência, tem rodagem, tem liderança, tem tudo que a gente já conhece e além de ter sido um dos melhores da posição em todos os tempos. A gente não pode esquecer. O momento dele não é bom, fato. Já tá veterano e tudo mais. Mas se tem um jogo para testar, rapaziada, é justamente esse. Então eu botaria o Daniel Alves, pelo menos para sentir um pouco de como ele tá nesse Mundial e até uma questão de gratidão, né, por estar tanto tempo assim na seleção brasileira. Não pôde estar na última Copa, foi cortado momentos antes, então deixa ele jogar um joguinho aí, tudo certo. Depois, se precisar, volta com o Militão. O Fabinho é um monstro, jogadoraço, é que o titular da posição é só o Casemiro, né? Então fica difícil do Fabinho jogar, mas o Fabinho seria titular em muitas seleções mundo afora, pelo que ele joga no Liverpool. E o Bruno Guimarães, cara, não sente a camisa, ele tem a mesma personalidade, o perfil do Rodrigo, né? É um cara que chega chegando, não sente a pressão e tem muita qualidade técnica, né? Tanto para marcar quanto para oferecer saída de bola. É um volante que domina e já sai para o jogo, ele já olha para frente, ele já visa o jogo, ele já olha o campo aberto. Eu gosto muito de volante com essa característica. E aí do meio para frente você tem o Antony pela direita, você tem o Martinelli pela esquerda ganhando mais minutos também, que é um jogador muito bom, ele não foi convocado à toa, ele joga muito bem no Arsenal, ele tem esse 1 contra 1, ele tem essa impetuosidade, ele tem essa velocidade, ele pode ser uma alternativa importante para na sequência do mata-mata, então você dá confiança para que ele possa começar um jogo. E na frente eu colocaria o Pedro e não o Gabriel Jesus, né? Mas é uma escolha do Tite, a gente sabe como ele gosta do Jesus. O Jesus tem um descrédito em relação à torcida brasileira, mas ele joga muito na Premier League, né? Oscilou várias vezes, né? Tanto no Manchester quanto no Arsenal, mas é um jogador que ainda corresponde e não à toa joga na principal liga do mundo. Então eu entendo a escalação do Jesus, mas momento e na seleção, porque eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo, né? Se eu fui, talvez não um crítico, mas argumentei que o Gabigol não deveria ser levado porque ele não correspondia na seleção brasileira, embora tudo que ele fazia no Flamengo, o Jesus na seleção não conseguiu entregar os números que ele entrega na Premier League. Então a gente precisa ver o Pedro jogar, a verdade é essa. Qual time vocês escalariam contra Camarões? Eu tô curioso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!